O que causa as dificuldades de aprendizagem? Os estudantes com dificuldades de aprendizagem são o grupo mais amplo e de mais rápido crescimento na população escolar, mas os pais ainda não conseguem ter respostas claras quando um problema de aprendizagem é identificado. São respostas difíceis, pois são vários os fatores que contribuem para essas dificuldades. Estes estudos avaliam a atividade mental dos cérebros de pessoas com e sem a dificuldade de aprendizagem, comprovando que algumas das dificuldades são de origem hereditária. Contudo, nem sempre é simples aplicar essas informações a um indivíduo. O ambiente da criança é que determina a gravidade da dificuldade. Não há um tratamento ofertado para isso, mas estudos mostram que a modificação do ambiente pode fazer grande diferença. São 4 os fatores que contribuem para essa dificuldade: lesão cerebral, erros no desenvolvimento cerebral, hereditariedade e desequilíbrios neuroquímicos. Por muitos anos, pensou-se que todas as dificuldades de aprendizagem eram decorrentes de uma lesão cerebral. Atualmente, sabe-se que existem diversos fatores que podem ser as causas das dificuldades de aprendizagem. Em alguns casos, as dificuldades de aprendizagem podem estar relacionadas a doenças como encefalite, meningite, entre tantas outras que, se não tratadas, podem interferir na aprendizagem. Outros casos de dificuldades de aprendizagem podem ser ocasionadas durante o período de gestação da criança. Esses fatores podem ocorrer em questão do desenvolvimento no sistema nervoso, que durante a gestação é um período muito frágil, sendo que até os menores dados podem ser significantes para ocasionar uma dificuldade de aprendizagem. O desenvolvimento do cérebro humano se inicia na concepção e continua durante toda a idade adulta. Nos 9 meses que antecedem o parto, todas as estruturas básicas do cérebro são formadas, mas é entre o 5º e o 7º mês de gestação, quando as células se posicionam no córtex cerebral, que ocorre um período de desenvolvimento crítico. Durante a primeira e a segunda infância, as regiões do cérebro tornam-se cada vez mais especializadas para apoiar as funções específicas, formando novas conexões entre partes do cérebro para que essas áreas especializadas possam cooperar durante diferentes tipos de pensamentos de nível superior. As conexões neurais necessárias do desenvolvimento humano são formadas entre 1 e 2 anos de idade, envolvendo a atividade coordenada de 14 áreas do córtex cerebral. Se esse processo contínuo de ativação neural for perturbado, em qualquer ponto, as partes do cérebro responsáveis por diferentes tipos de cognição poderão não se desenvolver normalmente, sabendo que a aprendizagem e outros comportamentos complexos dependem da ativação de circuitos que envolvem diversas áreas do cérebro. O dano em uma região cerebral pode afetar o crescimento e o desempenho em outro ponto do sistema. Por essa razão, é raro um aluno com dificuldade de aprendizagem ter um problema de aprendizagem único e isolado. As células cerebrais comunicam-se uma com as outras por meio de mensageiros químicos, chamados de neurotransmissores. Os desequilíbrios neuroquímicos contribuem para alguns transtornos de aprendizagem, particularmente aqueles que envolvem dificuldade com a atenção, a impulsividade, a hiperatividade, a organização e o planejamento. Isso inclui a síndrome conhecida como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. As crianças com TDAH frequentemente parecem inquietas, descuidadas, dispersas e desorganizadas. Podem ser também excessivamente falantes, apresentar problemas de coordenação e serem muito ativas. Têm dificuldade em se concentrar nas tarefas, em prestar atenção aos detalhes, permanecer atentas e concentradas. Os investigadores descobriram uma variedade de irregularidades nos cérebros de pessoas com TDAH. Nesses indivíduos, os circuitos cerebrais que comandam a atenção, a impulsividade e o controle motor são hipoativos, particularmente nos lobos frontais. Pessoas com TDAH tendem a possuir um funcionamento diferente nessa região. O córtex frontal de pessoas com TDAH costuma ser menor do que o de pessoas sem TDAH e exibir níveis menores de ativação do que seria esperado em algumas regiões.
Além disso, neurotransmissores importantes para o funcionamento do córtex frontal, tais como a noradrenalina e a dopamina, costumam estar presentes em níveis menores no cérebro dessas pessoas. Nos últimos anos, o número de drogas, tanto estimulantes quanto não estimulantes, disponíveis para o tratamento do TDAH aumentou, assim como o número de crianças e jovens que estão fazendo uso delas. É estimado que mais de 2 milhões de crianças, quase 1 em cada 30 estudantes, toma medicamento para TDAH, sendo a Ritalina a mais comum. O medicamento raramente é uma solução total para os problemas de uma criança. Em primeiro lugar, ele pode somente melhorar a capacidade de uma programação educacional adequada e para o ensino proficiente. Estudos mostram a hereditariedade exerce um grande papel quando se trata de dificuldade de aprendizagem. Através de estudos feitos com famílias, ficou claro que algumas dificuldades dos pais também se apresentavam nos filhos. Crianças com TDAH estão mais propensas a compartilhar o problema com um ou mais membros da família. Outro fator importante é que a hereditariedade influencia a capacidade para o processamento de sons, memória visual e a velocidade em que a criança consegue absorver novas informações. Em muitos casos, os meninos são mais propensos a herdar geneticamente as deficiências nessas áreas. Pesquisas realizadas recentemente apresentam que 40% das crianças com dificuldade de aprendizagem possuem pais ou irmãos que compartilham dessa mesma dificuldade. A dificuldade de aprendizagem não é um retardo mental, apenas uma dificuldade de compreender ou exercer alguma atividade. Muitas vezes, as dificuldades de aprendizagem estão relacionadas ao ambiente em que as crianças vivem, o que pode fazer diferença entre um déficit de atenção leve e um problema sério. Um ambiente carinhoso, onde a criança é estimulada, desafiada a ir além de suas capacidades de forma positiva, tende a formar alunos com facilidade de aprender. No entanto, crianças que foram privadas de estímulos e frequentemente desmotivadas tem grandes possibilidades de apresentar dificuldades no aprendizado, como também um atraso no seu desenvolvimento em relação à sua capacidade para se expressar e compreender situações. Outro ambiente que tem grande influência no processo de ensino e aprendizagem da criança é o ambiente na escola. Para progredir, as crianças devem ter oportunidades apropriadas de aprendizagem.